Olá, tudo bem com você? Estamos juntos mais uma vez aqui no programa Reavivados por Sua Palavra. Eu mencionei ontem que nos próximos 15 dias eu vou estar aqui com você. Está tudo bem com o pastor Ronaldo, tá bom? E vou ter a alegria de estar aí para que a gente estude nesses próximos dias o livro dos Salmos. E hoje nós vamos analisar o Salmo 10. O Salmo 10 é aquele anseio, aqueles questionamentos que a gente encontra muitas vezes no texto bíblico, principalmente nos Salmos. Por que Deus não age de forma direta com aqueles que são perversos, com aqueles que estão cometendo erros? Por que Deus não age com justiça com essas pessoas? A gente tem muitas limitações, né? O nosso olhar é muito pequeno, mas eu gosto dos Salmos porque ele é a autenticidade do ser humano. Todos nós temos os nossos questionamentos e Deus quer que a gente se coloque diante dele dizendo o que a gente está sentindo. Mas a gente não tem como avaliar a misericórdia, o tempo e a graça do Senhor Jesus. E hoje vamos estudar porque no Salmo 10 ele termina dizendo: eu estou questionando, estou perguntando por que o Senhor não age, mas eu confio em Ti. Então, vamos juntos estudar o Salmo 10. O Salmo 10 é um salmo onde há um questionamento do autor bíblico, do salmista, por que Deus não age diante daquele que é perverso, ou seja, daquele que não quer saber nada a respeito de Deus, daquele que cogita o mal, daquele que faz a maldade. A gente tem vários salmos que falam a respeito disso, que trazem até para o autor uma indignação. Eu, como mencionei, essa autenticidade do salmista, ela deve se identificar conosco, porque todos nós temos os nossos questionamentos e às vezes nós queremos mostrar uma aparência diante de Deus e nós devemos ser quem realmente a gente é, nossa autenticidade. Então coloque diante de Deus os seus questionamentos. Vou ler alguns versos. Por que, Senhor, começa no verso 1, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Com arrogância os ímpios perseguem o pobre, sejam presas das tramas que urdiram, pois o perverso se gloria da cobiça da sua alma. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O verso 4, o perverso na sua soberba não investiga, que não há Deus são todas as suas cogitações. São prósperos os seus caminhos em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos ridiculariza. Então você vê que nos primeiros versos, ele vai dizendo como é a postura desse, continua, né? Pois diz lá no seu íntimo, jamais serei abalado, de geração em geração nenhum mal te sobrevirá. Sua indignação diante da ausência ou diante de uma não atitude divina. E aqui vale a pena, né? O verso 7, por exemplo, ele vai dizer assim, a boca, ele a tem cheia de maldição, enganos e opressão, debaixo da língua, insulto e iniquidade. Se você fizer uma comparação, a gente vai chegar lá na frente, no Salmo 73, que é um salmo de autoria de Asaf. Asaf vai dizer que ele quase, olhando para esse cenário de injustiça, de que os perversos só fazem o que é mal, 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 ele quase abandona a sua fé. Essa é uma reflexão interessante. Quando a gente visualiza aqui no Salmo 10 que existem inimigos internos entre o povo de Deus, existem inimigos externos, mas existem inimigos internos que são perversos e a gente só visualiza nisso e parece que Deus não está fazendo nada, a gente corrompe o nosso interior e a gente tem a tendência de começar a questionar a nossa fé e questionar o próprio Deus. Então, cuidado com só ver aquilo que está errado, só visualizar
as maldades, só olhar para as pessoas que fazem aquilo que está errado e parece que Deus não age de nenhuma forma. Segundo aspecto interessante para a gente considerar é que a gente não sabe o tempo de Deus. Às vezes a gente pode até visualizar e se evidenciar que essa pessoa realmente é má, que essa pessoa é perversa. Mas a gente não conhece a forma, a gente não sabe a forma como Deus está trabalhando no coração dessa pessoa, o processo que isso vai acontecendo ao longo do tempo e as oportunidades que Deus está dando. Por isso, não se limite a avaliar, a julgar. Pastor, mas eu vejo o mal. Coloque diante do Senhor. Agora, não se demore. E aqui é uma outra reflexão interessante para a gente. Nós não devemos nos demorar em visualizar aquilo que é mal. Porque quanto mais nós nos demoramos em visualizar o que é mal, mais o nosso coração também pode se tornar mal. E a gente pode se tornar somente indivíduos críticos o tempo inteiro e olhando todo mundo como perdido ou como perverso. Eu não estou dizendo que a perversidade não existe, a maldade não existe, e como eu mencionei, a gente tem inúmeros salmos falando sobre isso. E na sequência, por exemplo, no verso 8, o salmista chega a dizer que Deus não está vendo o que está acontecendo. Põe-se de tocaia nas vilas, falando dos perversos, né? Trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado, está ele de emboscada como o leão na sua caverna, está de emboscada para enlaçar o pobre, apanha-o na sua rede, o enleia, abaixa-se, rasteja no seu poder, lhe caem os necessitados, diz ele no seu íntimo, Deus se esqueceu, virou o rosto e não verá isto nunca. Perceba que a gente tem muitos textos que evidenciam esta angústia do salmista em só ver o que é mal, o que é mal, o que é mal. E como eu mencionei, não estou dizendo que nós não devamos, que a gente não deva olhar, que os nossos olhos não devem estar fechados para aquilo que é errado. Não, não é isso que eu estou dizendo. Só estou dizendo que a gente não deve se demorar, que a gente não deve julgar, que a gente não deve ter um olhar só porque é mal, porque o nosso interior pode se corromper. E eu tenho a certeza que você, assim como eu, nós já vimos muita maldade, mesmo no nosso ambiente religioso, a gente já viu perversidade, e isso traz, às vezes, assim, uma indignação tão grande, um desânimo, né? Talvez seja até a melhor palavra aqui, um desânimo tão grande que algumas pessoas até abandonam o seu meio religioso, né? A sua comunidade religiosa, a sua igreja, diante de tanta perversidade. As pessoas chegam a dizer assim, se há tanta maldade aqui, se há tão ruim aqui, por que eu estou aqui? Mas lembre-se que há um processo de transformação quando você escolhe fazer o que é correto. Agora, o salmista clama a Deus. E aqui é um aspecto importante para você considerar. Você está vendo maldade, alguém está tratando você com injustiça, como a gente analisou lá no Salmo 9, né? A respeito da justiça e do cuidado de Deus. Alguém está tratando? Fala para Deus. Coloca para Ele isso. E é o que o salmista faz. Olha o que diz o verso 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus. Ergue a mão. Não te esqueça dos pobres. Por que razão despreza o ímpio a Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não se importa? Tu, porém, o tens visto, porque atentas aos trabalhos e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. E aqui tem um aspecto importante para a gente considerar. Primeiro, ele diz, por que Deus não age com o perverso, né?
Por que Deus não vê? Né? Por que Deus não está... E na realidade ele está falando, né? Deus vê, Deus julga, Deus é o rei e Deus defende. Veja só, primeiro ele mostrou a maldade. Segundo, ele diz assim, ele diz agora, levanta-te, Senhor, faz alguma coisa, por favor, porque o Senhor está vendo, o Senhor se importa. E aqui vem o aspecto mais importante do Salmo 10, que é a confiança em Deus. Diante da perversidade, diante do que é mal, diante da injustiça, a pergunta que a gente tem que fazer é: quanto nós confiamos verdadeiramente em Deus para que Ele haja com justiça? Eu queria dizer para você que enquanto nós vivermos nesta terra, sempre haverá injustiça. Mas, enquanto nós vivermos nessa terra, nós podemos ter a certeza de que Deus agirá com justiça. Deus cuidará dos seus filhos. Não é no tempo que a gente quer, como eu mencionei, nós não conseguimos visualizar o todo, mas Deus agirá. E no fim de todas as coisas, nós teremos um olhar claro. Por que a aparente demora? Por que Deus não agiu naquele momento que eu quis que Ele agisse? E aí só entra uma coisa, é a grande solução: confiar. Você confia que Deus está olhando? Você confia que Deus julga? Você confia que Deus defende? Perceba que quando a gente muda o olhar, eu tiro o olhar só do que é mal, só do que está errado, e coloco o olhar que Deus vai agir com justiça, que Deus está vendo, que Deus vai julgar, isso muda o meu interior, muda o meu coração. Quanto mais eu me ocupo com o mal, mais o mal toma conta do meu interior. Quanto mais eu me ocupo com a crítica, mais eu me torno crítico. Por outro lado, quanto mais eu me ocupo em confiar que Deus está no controle, que Deus vai agir no seu tempo, porque Ele sabe todas as coisas, mais o meu interior vai se encher de confiança. E por isso, eu quero apresentar nesta parte final essas declarações a respeito da confiança. Ele diz lá no verso 16: o Senhor é Rei eterno, da sua terra somem-se as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes fortalecerás o coração e lhes acudirás. Olha só, ele começou dizendo: por que, Senhor, o Senhor está longe? Por que, Senhor, você não faz isso? E agora ele termina dizendo: o Senhor é Rei, o Senhor tem ouvido os humildes e o Senhor fortalece o coração e lhes acudirás. Na sequência ele vai dizer no verso 18, que é a poesia, né, bíblica, que é o complemento da ideia do verso anterior, para fazer justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra já não se infunda terror. Eu estou falando para você hoje que talvez esteja necessitando de força. Talvez estou falando para você hoje que esteja precisando que Deus lhe salve, que Deus faça alguma coisa por você. Talvez eu estou falando para você hoje que necessita da justiça de Deus. Talvez eu estou falando para você que está sendo oprimido. É o seu contexto familiar, é o seu casamento, é o seu trabalho. O que lhe causa angústia? O que lhe causa terror? Ele usa a expressão que Deus vai agir para que não haja mais terror. Eu estou falando para você que está sofrendo de alguma forma. Você não tem vontade de voltar para casa. Você não tem vontade de ir para o trabalho. Porque o contexto
tem lhe causado terror? Que tal agirmos como o salmista no Salmo 10? Senhor, eu confio em Ti. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está olhando para mim, porque Ele diz, o Senhor vê. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor terá caminhos. Eu estou falando para você que está no seu limite da angústia, clamando por justiça divina. Agora é a hora. Vamos, nesse momento, suplicar a ajuda do justo juiz. E enquanto isso, enquanto não há uma ação de libertação, o Senhor estará com você, o Senhor estará comigo, nos dando forças neste processo para suportar. Pastor, mas eu estou no meu limite. Creia que na hora que nós chegamos nas limitações, o Senhor tem uma porção dobrada de forças para nos aguentar, para fazer com que a gente resista. Vamos orar por isso nesse momento? Pai do céu, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Às vezes nós não suportamos as angústias, os terrores, quando a gente presencia a injustiça e muito mais quando a gente passa por ela. Nos liberte. Haja, meu Deus. Eu clamo por isso. Eu clamo por cada um dos nossos telespectadores. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria muito grande ter a sua companhia. Acompanhe a gente no Reavivados e compartilhe com seus amigos. Nós nos encontramos amanhã para estudar o Salmo 11. Um abraço e até lá.